Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Para muitos, nascer em uma família humilde significa não ter futuro. Mas para alguns, esses obstáculos são como caminhos, formas de tornar as pessoas mais fortes e resilientes. O meu convidado de hoje nasceu e cresceu numa das maiores favelas de São Paulo e, mesmo sem posses, estudou em colégio técnico, trabalhou duro e, depois de juntar uma grana suada, partiu o mundo afora. Quer saber para quais países ele foi? Ou você também tem esse sonho de morar fora? Ou ainda, você também tem uma origem humilde e quer compartilhar sua história? Entre em contato comigo, por favor. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal, se você estiver assistindo o vídeo, claro, ou de avaliar o Que Hora Brasil no Apple Podcast, que neste ano de 2023 a gente vai comemorar 5 anos do programa. E eu queria pedir sua ajuda para a gente chegar a mais e mais pessoas com as informações importantes que os nossos convidados trazem para nós. É de graça, não custa nada, nadinha, e nos ajuda a continuar com esse projeto comunitário independente. Bom, chega de enrolação, que o meu convidado tem bastante informação para compartilhar conosco. Então, Michael Arruda, muitíssimo obrigada. Depois de um dia cansativo de trabalho, você compartilhar com a gente a sua experiência de vida, enfim, muitíssimo obrigada e bem-vindo à nossa casa. De nada, tudo bom. É um prazer estar aqui, participar desse podcast. Pois Muito bom. é, a sua primeira vez, então, né? Primeira vez, primeira vez. Nunca participei de uma conversa do tipo assim. Michael, você É nasceu em isso São Paulo? aí. São Paulo. Eu nasci em São Paulo e fui criado, né? Crescido numa comunidade, né? Comunidade do Heliópolis, Hum. muito conhecida em São Paulo. É uma da, se eu não me engano, ainda até hoje é a maior favela de São Paulo. Tem mais ou menos uns 200 mil habitantes lá. Puxa vida. Foi complicada a sua infância? Ou você diria que você foi privilegiado, sei lá, não sei, passou por episódios complicados, fome, violência? Não, não, nunca passei fome. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, nunca deixou faltar nada em casa. Eu tive uma criação boa, um pouco complicada, né? Porque no local, na comunidade lá, tinha muita violência quando eu era criança, então meus pais nunca deixavam eu sair de casa, eu e meu irmão, mas é, eles me criaram direitinho, eu e meu irmão crescemos, estudamos e eles sempre aconselharam a gente a ser, né, bom, trabalhar e estudar e etc. E ficar longe do crime, né? Hum. Que é o mais importante. Você estudou em escola pública, então? Estudei em escola pública, inclusive uma escola muito boa que fica ali na rua Silva Bueno, no Ipiranga, a, a Escola Visconde de Itaúna. Estudei lá até a minha oitava série, da minha primeira série até a oitava. Então, foi um longo período só na mesma escola ali. Aí depois eu me mudei para outra escola, no que é o Walter da Silva. Fiquei lá por mais 3 anos e aí eu terminei meu colegial, né? Na época a gente chamava de colegial, né? Lá a gente vai revelando a idade. Colegial. É. Você vê, né? A gente tá ficando velho. Pois é. Exato. Mas foi bom. Estudei em escola pública, exato. Não tive nenhum problema. A escola que o Visconde de Itaúna era uma escola muito boa. Inclusive, tinha muita como fala, o pessoal todo ali da região queria colocar os seus filhos, né, nessa escola, então era bem competitivo ali e nem sempre tinha vaga para todo mundo. Eu e o meu irmão foi por um dos privilegiados, né, em ter participado, ter estudado nessa escola, que, que ao ser pública, tinha um bom estudo, Que tinha um bom bom. ensino. Gostaria que essa fosse a realidade de todas as escolas no Brasil, né? Exato, exato. Claro, né, que não é a melhor escola, né? Inclusive, depois que eu terminei meus estudos,
que eu tentei participar de vestibulares, lógico que eu é, né? É difícil passar de um vestibular como, por exemplo, a USP ou alguma coisa do tipo, né? O ensino ainda não é no level mais alto, né? Mas, eu acho que o ensino ali foi bom o suficiente e, claro, estudei outras coisas, tive que entrar em escola privada, né? Depois, né? Para estudar, como fala, faculdade tecnológica, né? Que eu participei, que eu fiz. Ah, tá. Não é então que você fez cursinho, por exemplo. Você fez um cursinho técnico. Ah, não, não foi um curso, tipo uma faculdade técnica, né, que eu acho que eles chamam. É que aqui na Nova Zelândia eles chamam de diploma, né? Então eu fiz um curso de 2 anos e meio ali para os lados da Santa Cruz, perto do metrô Santa Cruz, ah, que é uma escola de tecnologia, focada em tecnologia, que se chama Faculdade Impacta de Tecnologia. Estudei redes de computadores por 2 anos e meio e durante esse período tive que estudar outras certificações. Eu era bem esforçado, né? Na verdade, sempre foi, ainda sou bem esforçado eu tento. Eu acho que conhecimento é uma coisa muito, muito importante, né? Uhum. Hum. E por que que uma pessoa que tá estudando, tá se empenhando, etc., veio parar na Nova Zelândia? Você foi para outros países antes ou foi Brasil, Nova Zelândia? Não, na verdade, eu fui para a Austrália, né? Que foi no final de 2014. Eu fui para Austrália estudar inglês, porque eu estava trabalhando como analista de redes de computadores e eu me senti um pouco preso ali na área porque eu não sabia falar inglês, né? E até mesmo para ler inglês era um pouco difícil, né? Eu entendi aquelas palavrinhas técnicas ali, né, da parte de tecnologia, mas mesmo assim era um pouco difícil continuar meus estudos, né? Então, eu optei estudar fora do Brasil porque eu achei que tipo o preço de estudar numa escola privada, né, em inglês no Brasil era muito caro e era só 1 hora de classe, entende? Tipo, para estudar naquele. Eu esqueci até o nome das escolas ali no Brasil, o WhatsApp, eu acho, nem lembro. É, e era tipo para estudar só 1 horinha, duas vezes na semana. Então eu pensei, pô, se eu for gastar esse dinheiro aí, eu vou para a Austrália. E aí eu pesquisei, fiz todas as cotações em várias agências de viagem e escolhi uma e falei, vou meter o pé, tentar a sorte lá fora e ver como que é. Estudei por 6 meses, né, em inglês, e aí na Austrália, e aí no final do curso, né, a Austrália te dá um mês de férias, né, que é tipo umas fériasinhas ali que você pode curtir um pouco o país. E aí, claro, né, como a nossa situação ali é um pouco apertada, em vez de viajar, né, porque eu não tinha dinheiro para viajar, eu optei em trabalhar. Então, eu trabalhei ali por um mês, pesado, porque legalmente a gente podia trabalhar por 40 horas por semana, se eu não me engano, são 40 horas, eu acho, né, full time. E aí eu peguei o dinheiro e pensei, pô, eu acho que meu inglês ainda eu preciso melhorar mais, porque 6 meses de curso não era o suficiente. Então eu falei, vou para Nova Zelândia. O motivo de ter vindo aqui para Nova Zelândia é porque o meu visto lá na Austrália era restrito. Eu só podia ficar lá, né? Foi 6 meses de curso, um mês de férias, então 7 meses no total.
E aí, para reaplicar para o visto, eu tinha que sair do país e aplicar novamente fora da Austrália. Não importa onde, né? Então eu apliquei. Então de lá eu fui para Nova Zelândia, porque tava mais ou menos ali no período de aplicar para o visto de Working Holiday Visa, né? Que inclusive o Working Holiday Visa, o programa de Working Holiday Visa para os brasileiros na Austrália, se eu não me engano, no tempo era 300 brasileiros apenas, né? Então, 300 brasileiros, eu tive a sorte de ser um deles. Poxa. Então, eu consegui fazer minha aplicação, que foi muito difícil, né? Demorou, na verdade, demorou mais ou menos uns 25 minutos, porque a aplicação é online e a página ficava ali carregando, carregando e nada de aparecer nada, né? Por causa, né, muita gente acessando ao mesmo tempo, então, tipo, meio que dá um colapso. Mas no final das contas eu consegui, fiz o pagamento, peguei o visto e aí fiquei um ano aqui na Nova Zelândia como Working Holiday Visa, no Working Holiday Visa, né? Ô, Michael, mas espera aí que você já foi jogando um monte de informação e eu fiquei curiosa mais para trás. Que acho que Ó, beleza. muita gente, talvez que esteja numa situação parecida com a que você começou, saindo de um local mais humilde, etc. As pessoas têm essa forma de pensar de que, putz, eu nunca vou conseguir morar no exterior, eu nunca vou conseguir essa experiência de imersão, né, de viver num outro país. Quanto tempo que você chegou a economizar, ou sei lá, você foi vender coco na praia durante as horas extras de trabalho? Você foi fazer alguma coisa para juntar mais grana, ou foi realmente deixando de sair, vender o carro? O que que você fez? Ah, cara, eu na verdade, eu trabalhei só, não, eu não tinha nenhum trabalho extra, na verdade eu era muito, muito ocupado no Brasil, né? Porque era trabalhando full time, né? O dia inteiro e depois tem que ir para a escola. Então eu não tinha tempo para fazer um trabalho extra, entendeu? Às vezes no fim de semana eu ajudava uma lan house de uma amiga que tinha essa lan house inclusive lá na favela, na favela da Pilões, né, que chama. É uma favelinha um pouco menor que é ali perto do Heliópolis. Eu acredito que faz parte do Heliópolis também. Favela da Pilões. Inclusive, eu fazia um trabalhinho lá na Lan House, né? Arrumava os computadores da mulher lá e da minha amiga. E era isso, mas tive que juntar muito dinheiro, sair, tentei não parar um pouco com a bebida, né? Com as baladas, né? Porque eu saía bastante de balada, mas eu tive que parar um pouquinho. E eu trabalhei em boas empresas lá no Brasil, então meu salário não era tão ruim, né? Para Então eu conseguia juntar um dinheiro. Eu sempre morei com meus pais também, enquanto eu estava no Brasil, então isso ajudou bastante, né? E é isso, tentei juntar o máximo possível, mas não foi o suficiente não, Maia. Quando eu cheguei na Austrália, tudo que eu tinha, se eu não me engano, era US$ 600. 600 dólares australianos, era tudo que eu tinha para sobreviver lá por 6 meses. Foi uma loucura que eu fiz na minha vida, mas é, eu precisei de ajuda, pô. Meus US$ 600 com certeza não foi o suficiente, né? Claro. O meu primeiro mês lá na Austrália eu fiquei como homestay, né? Que é tipo, você paga um mês para você ficar numa casa de família lá, uma família australiana. E, e depois desse mês aí eu tive que mudar de casa, né? Procurar um lugar mais barato, que é ficar como flatmate, que eles chamam, né? E, e é isso, e tentar arrumar um trabalho, que por conta foi muito difícil. Eu só consegui meu primeiro trabalho lá na Austrália depois de 3 meses.
Então eu tive que pedir um dinheiro pro meu pai emprestado e foi um pouco corrido, mas deu certo, deu certo. Já pagou de volta o papai? Já paguei. Inclusive demorou, mas paguei. Muito É, bem. Mas aí, esse paguei. Tá tudo. trabalho que você arranjou era no quê? Aí os trabalhos que tinham o meu primeiro trabalho lá na Austrália foi como cleaner, né, faxineiro de de um cinema gourmet que tinha lá em Brisbane. Foi muito bacana, cara. Me ajudou bastante. Oh, não, desculpa, desculpa. Eu fiz um trabalhinho antes desse daí. Eu fiz um trabalho que eles chamam de bond cleaner, né? Que é quando a pessoa sai de casa, né? E aí você tem que limpar. Vamos supor que ela aluga uma casa, e aí quando ela sai da casa, precisa devolver a casa do dono, aí eles pagam uma equipe para fazer uma limpeza completa na casa, né? Então eu trabalhei fazendo esse tipo de trabalho. Eu trabalhei por 1 ou 2 semanas, mais ou menos. Porque eu falei, pô, cara, eu era analista de rede de computadores em boas empresas lá no Brasil. Para vir para cá e trabalhar como cleaner foi um pouco frustrante. Mas, mas, ah, mas aí depois eu cansei do trabalho, eu achei muito duro, né? Não é uma coisa que eu queria fazer para mim. E aí eu achei esse trabalho que era para limpar um cinema, hein? Não era tão difícil, era fazer aspirar o chão ali, né? E só, na verdade, esse era meu trabalho, era aspirar todo o chão ali do cinema. E o cinema tinha mais ou menos umas 6 ou 8 salas, né? Era mais ou menos isso. Hum. E coletando as moedinhas que a galera derruba, né? No chão. Porque no Brasil, na Austrália, a moedinha de US$ 2 parece aquela moedinha de 10 centavos do Brasil, sabe aquela moedinha dourada de 10 centavos? É o mesmo tamanho, parece que é o mesmo peso e eu até acho que a galera fazia sei lá, às vezes, mas eu pegava as moedinhas, coletava, ajudava um pouco, era como se fosse como fala? Uma Tip? gorjeta. Gorjeta, como se fosse a gorjetinha, né? Mas é isso aí. Como é que foi para você essa experiência chegando na Austrália? Porque, afinal de contas, se você foi para estudar inglês, significa que você pastou um pouco com o idioma, certo? Ou foi suave na nave, assim? Ah, não, suave na nave não, né? Mas como eu disse, eu sou o tipo de pessoa muito, muito curioso, entendeu? Eu gosto de pesquisar bastante. Então, se eu falar para você que eu aprendi inglês fácil, eu vou estar mentindo, né? Tem muita gente que fala, ó, aprendi inglês jogando videogame. Aprendi inglês escutando música. Cara, eu não consigo entender. Se a galera conseguiu aprender inglês dessa forma, eu, eu, eu admiro bastante, né? Mas no meu caso, eu mesmo, eu estudei, eu tive que estudar, entendeu? Eu tive que estudar ali a gramática do inglês, estudar a estrutura da língua, entendeu? Eu tive esse estudo. Inclusive, no meu curso de inglês, essa história é até bacana de falar, né? No meu curso de inglês lá da Austrália, eu comecei no elementary level, né? Que é o nível mais baixo ali, né? Então, eu fiz o curso, entrei, eles pedem para você fazer um testezinho lá, não conseguia falar nada, não conseguia entender nada. Mas fiz o teste, eles falaram, ó, beleza, você é muito leigo, vou colocar você no nível mais básico. Entrei no nível, mas quando eu entrei nessa escola, era mais ou menos ali no Natal e Ano Novo, então a escola fecha por umas 2 semanas, né? Durante essas 2 semanas, eu peguei o livro, porque eu não tinha dinheiro. Como eu te disse, eu tinha US$ 600. Eu não vou gastar meus US$ 600 no Natal e Ano Novo, entendeu?
Então eu guardei meu dinheiro ali, peguei o livro e li o livro inteiro nessas 2 semanas. Li o livro inteiro. Quando eu voltei para a escola, eu já sabia como ler um relógio, entendeu? Para falar as horas, eu sabia tudo. Eu sabia, tipo, tudo que estava ali no livro, eu estudei, então eu estava tranquilo. O meu problema era a minha pronúncia, né? Meu inglês, eu sabia ler, sabia escrever, mas a minha pronúncia era terrível. Inclusive, para eu falar how are you, eu tava falando how are you? Hey, how are you? E a galera, what? Que isso, cara? Mas não foi fácil não, cara. Depois desse curso, depois de mais ou menos uns 2 meses, tava rolando um teste na escola para estudar pro FCE, que significa First Certification. Até esqueci, que é do Cambridge, que é tipo uma certificação, né, para proficiência do inglês. E aí eu falei, pô, eu cheguei para diretora e falei, ó, eu sei que eu ainda estava no elementary level, para fazer esse teste aí você tinha que estar no mínimo no intermediate, alguma coisa assim, né, que é o nível médio. Aí eu cheguei para diretora e falei, ó, eu sei que eu não sou elegível para fazer o exame, mas eu gostaria de saber se eu posso participar do exame só para eu testar o meu nível eu mesmo, sem problema. A diretora falou para mim: ah, não, beleza, se você tem interesse de fazer o exame, faz, entendeu? É lógico que você não é elegível, mas a gente deixa você fazer o teste. Eu falei, beleza. Aí eu fiz o teste. Fui mal pra caramba. Fui mal pra caramba. Eu acho que, vamos supor que eu tinha que fazer um. Eu tinha que ter um score lá de 0 a 100. Eu tinha que ter um score mais ou menos de, sei lá, 60%. Eu tive, sei lá, 35%. Mas aí a diretora chegou pra mim e falou, me chamou lá na salinha dela, falou, ó, é o seguinte. Eu vi que você tinha interesse em fazer o exame e tal, para fazer esse curso, que é um curso mais avançado, né? E aí ela falou, ó, pelo seu interesse, pelo seu esforço, você não passou no teste, você não passou, mas eu acredito que você de fazer o curso. E aí eu falei pra ela, pô, tem certeza, cara? Como que é esse curso aí? Como que é, tal e etc. Falou, ó, o curso é de gramática avançada, é pra fazer o exame, é tipo o IELTS, né? Como se fosse um IELTS da vida. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos trocar então o meu curso. Aí eu troquei meu curso não ia mudar nada o preço. Ela falou, não vai mudar nada, é só você trocar. Aí eu falei, beleza. E o curso tinha 3 meses. E eu tinha 3 meses, né, restante, né, para terminar. Então eu falei, ah, então vamos tentar isso daí, vamos ver como que é. Nossa, cara, meu primeiro dia na aula, eu achei que eu já falava um pouquinho de inglês, que eu já sabia um pouquinho de inglês. Meu primeiro dia de aula, cara, nossa, era outro mundo, era outra coisa. Eu falei, nossa, eu nunca que eu vou aprender inglês, cara, entendeu? Mas terminei o curso, fiz o curso até o final. No final do curso, eles fazem um que eles chamam de mock test, né? Que é tipo um teste. É um simulado. Sim, é exato, simulado. Eu fiz o mock test, que é tipo um simulado, e eu não passei, né? O mock test é tipo um teste que eles avaliam a sua pronúncia, né? A sua habilidade de escutar o inglês, a sua habilidade de ler e de escrever, né? Então são 4 testes, né? Eu fui muito bem na parte de falar, de escutar eu não fui muito bem, de escrever eu fui muito bem, de ler não muito, e, né, enfim, no final não passei. Mas era só um teste de mentirinha, então não valia muito, né? O que valeu mesmo é que eu terminei o curso até o final. Muita gente no curso desistiu, né?
no tempo que eles estavam fazendo, falou, ó, eu desisti do curso, eu quero fazer uma coisa mais fácil. Aí eles trocaram o curso lá. Eu fiz até o final. Eu acho que esse curso aí me ajudou bastante em entender como que era a estrutura do inglês, né? É, ler uma coisa ali rápida e entender o contexto. Isso ajudou bastante. E eu acho que meu inglês avançou de um passo um para o passo 8, vamos dizer assim, entendeu? Bom, deu um avanço bem grande. Mas é aquilo, né? Eu acho que nesse tempo aí eu ainda não me senti. Não achei que o meu inglês estava bom o suficiente, então eu pensei, eu quero estudar um pouquinho mais. E aí foi quando eu mudei aqui para Nova Zelândia e etc. E aí tô aqui até hoje. Era E aula nunca todo voltei dia para a lá? área de TI. Desculpa. Era aula todo dia lá na escola? Era todo dia. Começava, se eu não me engano, das 8 da manhã, aí terminava umas 3 da tarde. Era tipo, era full time. Era o dia inteiro. Tinha uma, tinha 1 hora de lanche, se eu não me engano, de almoço, né? E o curso era bem avançado mesmo, era puxado. Mas valeu muito a pena. Michael, então quer dizer que dali de Picton você foi para Nelson, de Nelson Sim. você foi para Christchurch. Por que Christchurch? Então, né, no tempo de se mudar para Christchurch, eu lembro que tinha muita oportunidade para a área de construção. E aí eu pensei, pô, vou tentar a área de construção, vamos ver como que é. Aí eu cheguei em Christchurch, nesse tempo eu já tinha comprado meu carrinho, né, meu primeiro carro, tal, e etc. E aí eu pus todas as minhas coisas no carro e fui para Christchurch. Cheguei lá, arrumei um trabalho para trabalhar em construção, mas o trabalho Pesado. era fuleiro, não fazia muita coisa não. A galera é aquela coisinha bem parada, entendeu? E aí eu apliquei para trabalhar na cozinha. E aí foi quando eu comecei minha carreira como chefe, né? Apliquei para trabalhar num restaurante ali, num lugar bem bacana ali em Christchurch, que se chama Sumner. Aí eu comecei lá como lavador de prato, né? Que eles chamam de dishwasher em inglês. E aí eu lavava prato lá, lavava os pratos, as panelas, tudo. E aí aos poucos a galera falou, ó, Michael, você quer fazer um trabalho aqui, quer ajudar na cozinha? Aí aos poucos eu comecei ali cortar a cebola, os vegetais, qualquer coisa, preparar ali a comida, né? E aí aos poucos fui indo para a parte de cozinhar também. Até que foi quando eu comecei minha carreira como chefe. Chefe Caramba. de cozinha, né? Que é cozinheiro, né? Eu era basicamente um cozinheiro. Mas estava preparando o quê? Então, o restaurante era bem kiwi ali, bem local mesmo. Kiwi, né? Neozelandês, acho. É bom falar aqui porque eu não sei quem que vai escutar o nosso podcast, mas kiwi é como eles chamam os neozelandeses, né? É como se fosse o brazuca brasileiro, né? Enfim, a comida era café da manhã, que eles fazem muito aqui, que eles chamam de Eggs Benedict, que é aquele sauce holandês on the top, em cima, com pão, ovo poché, nem sei como fala em português. É, puxei. Poché, comida bem simples mesmo, e aí eles tinha muita pizza. Então, eles me jogaram para fazer pizza. Então, era um pizzaiolo, cara. Eu fui um pizzaiolo por uns 8 meses. Quase um ano, na verdade. 10 meses, se eu não me engano. Eu era pizzaiolo, fazia as massas, tudo, preparava as pizzas, tudo ali fresh. É, Foi uma experiência muito bacana, cara. Muito bacana. E aí outro dia a gente foi comer pizza, né?
Outro dia a gente. Exato, exato. Não sei se eu faço uma pizza naquela qualidade daquele local que a gente comeu a pizza, mas faço uma boa pizza, cara. Nossa, mas aí então, pera, nessa de mudar de emprego já foram 3, 4 termos, então você já estava acabando o seu visto de Work Holiday Visa. Exato. Então, aí eu consegui essa oportunidade em Christchurch. Aí o que que acontece? Meu visto já estava acabando, não tinha como, né? Então eu tive que ir para a Austrália. Fui para não, desculpa, eu fui para Tailândia primeiro, cara. Eu fui para Tailândia. O que que acontece? Porque eu tinha uma aplicação em processo lá na Austrália, né? Inclusive, eu esqueci de falar, eu tinha minha ex-namorada, ela estava na Austrália, né? No tempo quando eu vim para Nova Zelândia, a gente ainda estávamos juntos, mas o problema é que a gente teve que ficar junto à distância. Foi um pouco complicado, porque ela teve que viajar aqui para Nova Zelândia para me visitar. Para eu visitar ela era um pouco mais complicado, porque o visto para a Austrália é um pouco mais difícil. Mas o visto da Austrália para Nova Zelândia era um pouco mais fácil. Você aplicava na borda, entendeu? Na fronteira, né? Você só tinha que vir para cá com um plano de viagem, etc. E tranquilo. Mas para a Austrália é um pouquinho mais complicado, então era mais fácil ela vir aqui me visitar. Então ela me visitou aqui umas 5, 6 vezes e foi muito bacana. Difícil, claro, mas enfim, o objetivo era ficar junto. Então eu tinha uma aplicação para estar no visto dela. No visto ela tinha um visto de estudante na Austrália, e aí eu ia ser o parceiro dela na Austrália, né? Infelizmente não deu certo no final das contas e etc. Mas enfim, eu tive que ir para Tailândia, né? Porque o meu visto na Nova Zelândia tava acabando, eu tive que viajar para Tailândia, porque eu ainda não tinha meu visto aprovado para a Austrália. Então eu fiquei na Tailândia lá, cara. Fiquei lá o quê? Umas 5 ou 6 semanas na Tailândia, cara. Tive que ficar lá. Então todo o dinheiro que eu juntei na Nova Zelândia, eu sempre tive esse problema. Eu tava tentando juntar dinheiro e gastava para esperar visto, cara. Esse é o problema que acontece bastante, né? Pelo menos com a minha experiência foi isso que aconteceu. Eu fui para Tailândia com todas as minhas economias esperando meu visto. Claro, né? Eu curti um pouco, fui fazer minha viagem na Tailândia também, né? Claro, tudo sempre barato, sempre, sempre barato, comida barata, mochilão, fiz mochilão o tempo todo, cara. Era só uma mochila muito grande que eu tinha nas minhas costas, com todas as minhas coisas, e é isso. Você tem que ser completamente minimalista, entendeu? Para fazer essas coisas. E foi o que eu fiz. Então, pegava a mochila e saía viajando para tudo que é lado, né? Na Tailândia. E curtindo de forma barata, né? E foi bom porque a Tailândia não é um país caro, né? E é um país muito bonito por conta, então foi bacana ter tudo isso e ter curtido ali a viagem e tal. E no final das contas eu peguei o visto de volta para a Austrália, né? Fui para a Austrália, de É, de volta por turista? 6 meses. Como? Você foi do quê? Para estudar de novo ou foi de turista? Não, então, aí como eu estava aplicando meu visto como parceiro da minha ex-namorada, então, eu não precisava estudar e eu tive a oportunidade de trabalhar full time, né? Que é trabalhar período, como fala, integral, né? Então, foi muito bom, porque eu trabalhei período integral todo esse tempo. Juntei muito dinheiro ali, porque o bom da Austrália é que paga bem lá, paga bastante. Então eu juntei um bom dinheiro lá, trabalhei pra caramba, cara. Eu tinha acho que uns 5, 6 empregos lá na Austrália. É- Nossa Era, Senhora. era tudo picado, cara. Era tudo picado. Era um trabalho.
Eu trabalhava de segunda a quarta em um lugar, de quinta a sexta em outro lugar, fim de semana outro lugar, e de manhã era um lugar, de noite era outro lugar, era loucura. Eu trabalhava todos os dias da semana, mas foi muito bom porque eu juntei dinheiro ali. E aí é, foi quando eu voltei para Nova Zelândia, né? Durante esses 6 meses da Austrália, eu tava, eu tinha o meu visto, eu tinha uma oferta de trabalho no restaurante, né? Que eu comecei como lavador de prato lá em Christchurch. Então a galera lá do restaurante falou para mim, ó, Michael, gostei muito do seu trabalho, gostaria de saber se você tem interesse em trabalhar com a gente como chefe. A gente te dá todo o suporte que você precisa para ter o sponsor, né? Que seria um patrocínio, né? Eles te patrocinam ali no visto e etc. E aí você tem que, né? Te oferece o trabalho e etc. E você aplica um visto de trabalho, que é um visto um pouco diferenciado, né? É um pouco mais sério do que o visto de trabalho e férias, entendeu? Então, eu apliquei esse visto de trabalho com eles, né, enquanto eu estava na Austrália. Foi um processo meio longo, né, tal e etc, mas deu tudo certo, peguei o visto, é, voltei para Nova Zelândia, depois de 6 meses na Austrália, né, voltei para Nova Zelândia e foi quando eu comecei minha carreira como chefe, que inclusive durou no total quase 6 anos, né, na verdade, quase 6 anos como chefe. Hum. Caramba. Maicon, uma coisa que a galera estava perguntando esses dias atrás, né? O que que é melhor, Austrália ou Nova Zelândia? Eu acho que, ok, Austrália é famoso que paga mais, qualidade de vida é melhor, é mais quente, tem mais gente, tem mais balada, agito, mas tem o ponto que é o complicado, certo? Sim. Que é o visto. O visto é bem complicado na Austrália. A Austrália é um país muito, muito rígido, né? Ah, tem outros pontos também, eu não gostaria de falar muito sobre isso, mas eu gostei muito da Austrália, cara. Eu morei, na verdade, se eu for falar da Austrália, a única coisa que eu sei da Austrália é Brisbane. Eu morei em Brisbane todo o meu tempo. Meus primeiros 7 meses na Austrália foram em Brisbane, o tempo todo ali. Conheci toda a área ali, Gold Coast, Sunshine Coast, Surfers Paradise, aquela área ali de, como fala? Queensland, eu acho que eles chamam, Queensland. É, foi muito bacana. Uma coisa que é um país, cara, de primeiro mundo. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, entendeu? Lá, tudo era muito perfeito, cara. A galera, inclusive os brasileiros que eu conheci lá na Austrália, eles chamavam o Brisbane, eles chamavam o Brisbane de Brasil que funciona. Nem sei se é legal falar isso, mas cara, eu vou falar pra você, o porquê que é Brasil que funciona? Porque o clima ali é igual do Brasil, cara. É um calor, é um calor desgraçado, velho. Eu acho que o calor lá é pior que o do Brasil, cara. Entendeu? É muito, muito quente, é um clima muito bacana, é uma vibe legal, a galera ali gosta do churrasco. Claro que o churrasco é bem diferente né, do jeito do Brasil e etc. Inclusive, eu tenho até uma história bacana desse churrasco aí da Austrália. Mas, enfim, Tá, mas a gente diga fala então. sobre isso depois. Lembra disso daí. O que eu quero dizer é que o clima ali da Austrália é bem parecido com o do Brasil, mas né, a qualidade de vida ali também é muito boa, muito, muito, muito boa. Uma coisa que aconteceu bastante com a minha experiência própria, foi um pouco do racismo, né, cara? Eu acho que eu acho que dá pra sentir ali que a galera é meio pesado, né? Mas se você não se importar com essa coisa, né? Porque, Pequeno tipo, detalhe.
é assim, né? Para muita gente não vai ser um pequeno detalhe, né? Mas, enfim, eu nem ligo, né? Eu deixo pra lá. Enfim, né? Porque a galera que vem com comentário infeliz, provavelmente eles têm algum tipo de problema pessoal na vida deles, não sei o que que é, enfim. Eu prefiro deixar de lado e falar, ó, vamos bola pra frente, né? Enfim, esse é o único detalhe. Mas a Austrália eu gostei bastante, cara. Eu acho que eu voltaria pra lá com certeza, entendeu? Então, bom, é um pequeno detalhe, entre aspas, né? Porque, Aham, que nem, acho que foi nessa semana, foi hoje que eu vi a notícia ali de um menininho que foi morto a pauladas, um menininho Islander, né? Então ele é das ilhas, sim. lá na Austrália, por um moleque branco, que por racismo chegou lá e deu umas porradas no menino que tava só passando, tem, acho que 10 anos o menino, e matou, por racismo. É uma história delicada, né? Eu, inclusive, teve no meu tempo lá na Austrália, eu conheci um brasileiro que, pô, cara, eu tive dó desse cara, velho. Ele saiu do trabalho dele, né? Ele trabalhava na área de hospitalidade, se eu não me engano, ele era tipo garçom, alguma coisa do tipo. E aí, né, você termina o trabalho normalmente em hospitalidade, na Austrália ou Nova Zelândia, você termina o trabalho muito tarde, tipo 11 da noite, coisa do tipo, entendeu? Então esse cara terminou o trabalho dele, né, voltando pra casa ali, colocou as mochilinhas nas costas, tava voltando pra casa, e aí ele parou numa loja de conveniência, né, que tem bastante ali na Austrália, e ele comprou um sorvete, né, comprou um sorvete. Saiu ali, tava ali tomando o sorvete dele ali tranquilo, na paz, sem mexer com ninguém. E aí tinha esses dois australianos gigantes, que inclusive era maior que ele falou pra mim. E os caras começou a tirar onda com ele, entendeu? Tipo, falou, "Ô, cara, você tá tomando sorvetinho uma hora dessa, né? Assim, né? Eu tô falando em português, mas a conversa, claro, foi tudo em inglês. Enfim, aí o cara, você tá tomando sorvetinho uma hora dessa, cara, entendeu? Aí ele falou, ó, tô indo pra casa, cara, não quero confusão não, tô tranquilo, né, não tô fazendo nada de errado, tal, e etc. Enfim, os cara meteu o cara na porrada, velho, o brasileiro. Ficou com o olho roxo, tudo. Eu dou risada assim, cara, mas eu sei que é tudo errado, entendeu? Não é o que devia acontecer, entendeu? O cara pediu ajuda no grupo dos brasileiros, né, que tem no Facebook, etc. Eu lembro que tinha um cara que tentou ajudar ele, etc. Cara, o racismo é terrível, porque ele inclusive foi na polícia, né? Claro, prestar contas lá e falar, ó, fazer o BO, né? Boletim de ocorrência. E aí o policial falou pra ele, cara, você tem que entrar em contato com a polícia do Brasil. Aí o cara falou pra mim, mas cara, a polícia do Brasil vai fazer aqui na Austrália, cara? Você tá louco? E aí ele ficou puto, né? Não tinha o que fazer, cara. Aí imagina, você vai tentar procurar ajuda. Nem a polícia da Austrália quer ajudar o cara. Aí foi quando ele tentou buscar ajuda, né? Procurar advogado, né? Porque também ele provavelmente estava na mesma situação que eu, não tinha muito dinheiro, não consegue pagar advogado ou, né, ajuda própria. E aí ele tentou achar ajuda de graça, mas, cara, ficou assim por isso mesmo, entendeu? Ele levou um couro na rua de graça e é isso. Não tem o que fazer, entendeu? Aí o que que acontece? O cara vai. Aí é aquela conversa, né? O cara vai ficar. Vai. Tem aquela mágoa grande agora pelos australianos, né? Que inclusive é até difícil reclamar de todos os australianos. Eu conheci muito australiano muito bom, gente boa, de bom coração, entendeu? Mas cara, o racismo lá é grande, cara, não é pouco não, entendeu? E A ainda tem galera, brasileiro. a galera.
Desculpa, é que É, tem muito brasileiro também que acha que é branco, né? Só que vocês são latinos. Eu, então, asiática, pior ainda. Durante a pandemia era go back to your country a cada esquina. Mas enfim. exato, Então, foi uma história triste, entendeu? O menino ficou, apanhou de graça ali e no final das contas ele não conseguiu ajudar nada, entendeu? Não conseguiu nada como ajuda. Então, é um pouco complicado, mas, cara, eu acho que uma coisa muito interessante, eu nunca acreditei no racismo, né? Mesmo quando eu tava no Brasil, eu nunca acreditei no racismo. Eu achava que o racismo é uma coisa que a galera coloca na cabeça delas e fala, "Ah, a galera é contra eu e etc, entendeu? Mas quando você sai, assim, eu acho que eu sofri muito racismo no Brasil, só que eu era muito leigo, entendeu? Eu era muito menino ali que não queria escutar. E talvez eu nunca prestei atenção o suficiente. Mas quando eu saí do Brasil, eu comecei a entender, cara. Entendeu? Dá para entender. Assim, eu acho que a Austrália talvez não é o melhor país para se visitar, né? Quando você não é, quando você é estrangeiro, e etc. Mas é bem complicado, cara. Mexe um pouco com a sua mente, entendeu? Você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar. Quando a galera te faz um comentário meio estranho, você não sabe o que responder, entendeu? E aí você volta pra casa com aquela coisa na mente. Caraca, o que que aquele cara quis dizer com aquele comentário, entendeu? Então, mexe um pouco com a sua. Demora um pouquinho pra você entender. Ó, aquilo ali foi meio que um racismo, cara. Entendeu? Hum. Eu acho que, na verdade, o que você passa não é tanto racismo, mas é mais xenofobia, né? Ou seja, eles não gostam dos gringos. Sim, Porque de Alguma pele coisa. você é quase Eu não branco, né? sou preto, Então, é difícil de você sofrer racismo, mas é mais pela xenofobia mesmo, né? Sim, talvez o meu, e principalmente o meu acento, né? Minha pronúncia. A galera reconhece direto. Até hoje eu tenho meu acento, não tem como Sotaque. esconder isso. É, sotaque. Muito obrigado, sotaque. É. E, e é isso, né, cara? Não tem como esconder isso daí. É uma coisa que. Agora, eu queria saber um pouquinho dessa sua caminhada durante o período que você trabalhava no restaurante, porque até onde eu me lembro, não foi tranquilo, né? Não era assim, ó, beleza, tô feliz, tenho sponsor. Tem muita empresa que gosta de se aproveitar pelo fato de que você é o sponsor, certo? Tem gente que tira o sangue e a alma do trabalhador. Exato, é. Bom, meu primeiro ano aqui na Nova Zelândia, né? Ali eu tava naquela vibe ali de curtir a vida, tal, e etc. Conheci muita gente no restaurante. A maioria do restaurante que eu trabalhei tinha muito imigrantes também, assim como eu, né? Não sou brasileiro, mas gente de tudo que é lugar do mundo, entendeu? Europeu, asiático e etc. Então, eu não estava muito preocupado com os problemas ali, entendeu? Mas aí depois que você, né, começa a viver no país mesmo, né, é como se você estivesse no Brasil, entendeu? Tipo, você tem que pagar seu aluguel, tem que comprar sua comida, né, e etc. Tem que correr atrás das suas responsabilidades, entendeu? Então você vê que começa que você vê que tipo quando você realmente precisa, né, de um suporte da empresa, você vê que não tem, entendeu? Então, tipo, aconteceu bastante da galera te explorar, né? Acontece bastante, cara. Isso daí não tem como esconder. Explorar assim, né? Tipo, ó, cara, você tem um sponsor com a gente. Se você não fizer esse trabalho aí, você vai perder seu visto, né? E aí eu ficava pensando, cara, mas como que eu vou perder meu visto, né? Tipo, pô, né? Entendeu? Então, é... cara, eu vou te falar uns exemplos bem básicos aqui, né? Eu trabalhei numa empresa, né? E em um restaurante
que o cara chegou pra mim e falou, me ofereceu um preço, né, por hora, né? E aí eu falei, beleza, tranquilo, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Não quero falar números exatos, mas vamos dizer que eu tava recebendo ali, que ele me ofereceu US$ 20 por hora, né? E aí eu falei, beleza, tranquilo, gostei dessa oferta, vamos continuar o negócio. Aí eu trabalhei uma semana, trabalhei 2 semanas e nessas 2 primeiras semanas aí eu não tinha recebido meu olerite, né? Que em inglês eles chamam de payslip, né? Então aí eu falei, pô, cheguei pro cara e falei, cara, eu gostaria de receber meu payslip mensalmente, semanalmente, né? Porque aqui na Nova Zelândia eles pagam por semana, né? Normalmente. E aí eu falei, pô, beleza, eu gostaria de receber meu olerite ali por e-mail, ou se você puder imprimir para mim, não tem problema. Aí o cara falou, não, tranquilo, tal. Eu falei, vou te mandar. Mas aí na semana seguinte, nada de receber o olerite. Aí eu falei para ele, pô, cara, você não mandou o olerite, como que é? Ah, cara, seu e-mail tá errado. Aí eu mandei meu e-mail para ele de novo, né? Porque o cara já tinha meu e-mail, tava tudo no meu currículo, desde quando eu comecei, apliquei pro trabalho, etc, tava tudo lá. Apliquei e nada dele me mandar o olerite. Demorou 2 meses, cara, pro cara me mandar o olerite. Quando ele me mandou, ele tava me pagando menos do que ele tinha me oferecido. E eu já tava suspeitando, né, que ele tava me pagando menos, porque as contas não batia quando eu recebia meu dinheiro ali. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, demorou mais de 2 meses pra você me mandar o olerite, o payslip lá e etc. Como que é? Você me pagou errado, cara, todo esse tempo aí. Eu preciso que você me pague o certo. Aí ele não queria me pagar, cara. Entendeu? Ele falou, não, o certo era esse. Falei, não, cara, o certo era o que a gente tinha combinado, entendeu? Aí é um processo meio complicado quando você tem que, né, lutar ali pelos seus direitos ali, é um pouco complicado. Não é muita gente aqui que faz isso. Inclusive, muita gente que trabalhou comigo, eu até falei para eles, cara, isso tá errado, cara. Vamos correr atrás, vamos resolver. A galera não quis se juntar comigo. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer as coisas por mim mesmo, entendeu? Corri atrás e conversei com a galera, falei, pô, cara, não faz sentido. Você me oferece uma coisa, no final das contas você não cumpre. E aí, como que é? Você vai honrar sua palavra ou como que é? Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito aqui na Nova Zelândia é brincar com a empatia, né? Tipo, se a galera não entende a sua dor, tenta colocar a sua dor nela. Entendeu? Então eu sempre falo, se fosse você no meu lugar, o que que você faria? Entendeu? E aí o empregador fica sem resposta, né? Fica, what's going on? Aí eu falo, ó, cara, me paga. É o mínimo que você tem que fazer é me pagar certo, cara. Eu não pedi nenhum benefício, nem nada. Se você, como empregador, não consegue manter o compromisso de pagar o seu funcionário pelo menos o mínimo ali, cara, você não é um bom empregador, entendeu? Você não me merece, cara, entendeu? Então, aconteceu. Isso daí foi um dos casos, né? Aconteceu muita coisa, cara. Sempre. Eu nunca tive nenhum problema com o empregador no Brasil. Nunca. Todo mundo fala, inclusive os kiwis, né? Os neozelandeses aqui falam bastante que o Brasil é um país corrupto, etc. Mas a Nova Zelândia, as- eu falo pra você, cara, é um país que por ser pequena tem até muita corrupção por um país pequeno, entendeu? E é esse tipo de corrupção aí que eu falo, entendeu? Entre os empregadores com os funcionários, entendeu? Inclusive, não só com imigrantes, mas acontece também com os próprios neozelandeses, entendeu? Que eu conheci bastante neozelandês aqui sofrendo. E uma outra coisa aqui que aconteceu comigo foi eu aceitei um trabalho, né? Que é salariado, né?
Normalmente aqui na Nova Zelândia, eles pagam por hora, né? A hora que você trabalha é a hora que você vai receber por hora ali. Mas aí tem um outro acordo que você faz também, que é assalariado, como se fosse no Brasil. Você tem ali o seu salário ali mensal e etc. A única diferença é que aqui na Nova Zelândia é semanal, né? E aí eu aceitei o trabalho, porque o que acontece? É ali as minhas 40 horas garantidas ali por semana, né? E aí o cara falou ainda para mim, se você trabalhar menos, a sua semana seguinte vai ser compensada, né? Então vamos supor que eu trabalhei 38 horas nessa semana, semana seguinte eu iria trabalhar 42 horas, uma coisa assim, né? Um acordo mais ou menos assim. E aí, chegou no final, tava trabalhando 60 horas e etc. E, e recebendo só 40. Então 60? eu falei pro. É. E aí eu cheguei e eu tava claro, né? Uma coisa que eu aconselho bastante aqui para os novos brasileiros vindo para Nova Zelândia, para Austrália, cara, faz suas anotações, entendeu? O que que eu fiz? Eu criei uma planilha ali no Excel, né, com a hora que eu iniciava meu trabalho e a hora que eu terminava, porque eu sabia que eles iriam me pagar só aquelas 40 horas, mesmo que eu fizesse as extras, entendeu? Mas aí eu falei, vou guardar essas extras aqui, porque era o acordo, né? Eles iam me pagar, inclusive estava até no meu contrato que eles me pagariam as horas extras, né? Como etc. E aí eu cheguei pro chefe cabeça ali da cozinha, né? Que é o cara que comanda ali o menu, comanda todos os funcionários da cozinha, etc. E eu perguntei pra ele, cara, eu tenho esse tanto aqui de horas aqui que eu preciso receber. Como que vai ser? Você vai me dar de folga ou, né? Show me the Etc. money, Aí, cara. Que folga. Quero show me the money. né? Assim, folga remunerada, né? E aí o cara foi lá e falou: Não, cara, não, a gente não vai te pagar essas horas aí. Eu falei: Mas como não, cara? Como que você não vai me pagar? Quem que trabalha de graça nesse mundo, cara? Eu lembro que no Brasil a gente teve o tempo da escravidão e foi um tempo difícil ali. A galera trabalhou de graça, mas acabou, esse tempo aí acabou, entendeu? Ninguém trabalha de graça hoje em dia, né? Aí o cara, não, que não sei o quê veio com uns papos, tentou me engolir, né, com a mente dele. Aí eu falei, ó, cara, é o seguinte, se você não consegue me ajudar, eu vou ter que entrar em contato com o dono do restaurante. Aí entrei em contato com o dono do restaurante, né? Expliquei a situação, aí o cara não queria me pagar também não, falou que, ó, isso daí é um pouco complicado. Você tá num visto de salário, você tá com um contrato de salário. E, claro, né? Ele sempre vem com a ideia do sponsor. Você tem um sponsor aí com a gente, né? Você tem que tomar cuidado, certo? Aí eu tava meio que desencanado, né? Nesse tempo aí. Esse daí, muita coisa aconteceu na Nova Zelândia, né? Eu tô passando aqui só uns dados, né? Mais ou menos ali que aconteceu. Mas eu não tava nem aí se eu tinha que voltar pro Brasil ou não, entendeu? Uma coisa que eu tenho aqui como propósito de vida é sempre lutar pelos meus direitos. Esse é um propósito da minha vida, entendeu? Não importa o que seja. Então eu cheguei pro cara e falei, ó, cara, ninguém, ninguém trabalha de graça. Aí é aquele jogo que eu falei pra você, né? Que eu gosto de fazer na Nova Zelândia, brincar o joguinho da empatia. Perguntei pra ele, cara, você trabalharia 60 horas e receber só 40 e você ia aceitar isso tranquilo, na paz? Aí o cara falou, que etc, que não sei o que, tentou me engolir. Eu falei, cara, a resposta são só duas. Sim ou não? Yes ou no? E aí o cara, ó, velho, não sei o que, é um pouco complicado. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, tá? Eu tô vendo que tá sendo um pouco difícil, né? Pra resolver isso. Infelizmente, uma coisa que eu valorizo é o meu tempo, então eu não quero que você gaste meu tempo e eu não quero gastar o seu tempo também, entendeu? Então
eu vou correr atrás dos meus direitos, vou entrar em contato com o governo da Nova Zelândia, né? Que eles têm aqui o Employment New Zealand, né? Que é o sistema de empregador, de funcionário aqui e tal, etc., para ajudar o funcionário. Então, eu entrei em contato com eles, falei, ó, é o seguinte, eu vou entrar em contato com eles e eu vou tomar minhas ações a partir do que eles me aconselharem a fazer. E aí o cara falou, não, beleza, se você quiser fazer isso, você faz. A gente vai entrar em contato com o meu advogado aqui também. Eu falei, então tá bom. No dia seguinte, né, eu acho que, claro, né, o cara entrou em choque, porque ele estava completamente errado, e aí eu falei para ele, ó, ele chegou para mim no dia seguinte e falou, Michael, é o seguinte, eu vou pagar para você as suas horas. Aí eu falei pra ele, pô, cara, eu até dei risada na cara dele. Falei, é lógico que você vai pagar, cara. Não tem um porquê de não pagar, entendeu? É como eu te disse, ninguém trabalha de graça, cara. Entendeu? Não é porque eu sou brasileiro que eu não sei minhas coisas aqui, entendeu? Eu tenho meu sponsor aqui com você, mas é tranquilo, cara. Eu vou aplicar por um trabalho ali na porta, né, no próximo restaurante e eu vou conseguir um visto também. Não tem problema. Mas essa confusão aí meio que desanima, entendeu? Dá uma desanimada bem grande. Então, para os brasileiros aí, principalmente para os brasileiros, claro, que tá indo vir aqui na Nova Zelândia tentar a vida nova, se prepare aí para esse tipo de problema. Eu espero que não aconteça, né? Porque isso é uma experiência que eu tive, aconteceu com outras pessoas próximas aqui também, mas é um problema comum, cara. É um problema comum que é, precisa ser, né, visto, ter cuidado também com isso, né? Acontece bastante. Exploração, né? Michael, e nisso de toda essa exploração que você passava, né? Apesar de você batalhar, porque eu acredito também que não é fácil, certo? Não. Você tem que não só colocar energia no trabalho, mas também em conseguir ser pago devidamente. Quando finalmente você conseguiu a residência, que foi meio que quebrar os grilhões, certo? Tirou a corrente Aham. do pé, aí que você levantou o dedo do meio e foi finalmente ser feliz, é isso? É, mais ou menos isso, né? Eu finalizei minha carreira como cozinheiro, né? Chefe de cozinha, né? Então, eu gostaria muito de voltar para a área que eu realmente estudei, né? De TI. Talvez não como analista de redes de computadores, né? Mas eu gostaria de ter um trabalho que eu use mais a minha mente do que o meu esforço físico, né? Essa é a minha ideia. Mas eu preciso de um pouco de preparação, né? Porque faz o quê? Vai fazer mais de quase 8 anos, mais de 8 anos, na verdade, que eu saí da área de tecnologia da informação, né? E eu trabalhei com todo esse tipo de coisa, faxineiro, e etc., né? Chefe de cozinha, etc. Então, eu meio que quero sair dessa área, sair, na verdade. Agora, eu arrumei um trabalho como taia-fita, né? De caminhão, que é borracheiro, né? Borracheiro que eles chamam, borracheiro de caminhão. E tá sendo muito bacana, na verdade. É uma coisa bem diferente, né? É um trabalho que eu diria que é tipo um CrossFit job. E, cara, as rodas de caminhão ali não é uma coisa leve, não, cara, é pesado, entendeu? Mas eu sinto fisicamente capaz de fazer o trabalho, né? Eu tenho prestado muito atenção no meu, né, na minha saúde física, principalmente, na minha alimentação e todas essas coisas. Eu mudei muito, muito, muito minha mentalidade, né? E etc. Então,
é, fazer exercícios e etc. É uma coisa que faz parte da minha vida, né? E o trabalho em si não é um trabalho difícil. É pesado, claro, né? É bem pesado, né? Borracheiro de caminhão. Mas eu acho que eu tô tranquilão. Eu até gosto pra caramba. Tô me divertindo bastante. Inclusive hoje, né? Fui para uma cidade um pouco bem distante daqui de Nelson para resolver um trabalho. É por isso que a gente começou esse podcast um pouco atrasado hoje. Peço até desculpas. Mas foi muito bacana, cara. A experiência é bacana. A todo dia é uma coisa nova. E, e tá sendo bom mudar um pouco, entendeu? Eu acho que eu não consigo fazer uma. Eu não sei se eu vou ter um trabalho pro resto da minha vida, entendeu? Tipo, eu acho que eu sou o tipo da pessoa que vou ter um trabalho, uma profissão por um tempo, e aí eu vou ter que mudar para outra profissão, porque eu não sei se eu consigo fazer a mesma coisa pro resto da minha vida. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô aí nesse trabalho aí por enquanto. É, a galera tá gostando muito do meu trabalho. Eu tô feliz lá também, porque é uma vibe bem diferente da parte de cozinha, né? Então, tá sendo legal, cara. Tô gostando, né? Tirando roda, colocando roda, trocando pneu pra lá e pra cá. Tá legal. E voltando a ter final de semana, feriado, vida Exato, é isso social. aí, né? Lógico, né, que talvez não seja por muito tempo, porque o que que acontece? A galera, a gente tem a empresa lá tem umas empresas que eles têm que cuidar e etc. E às vezes pode ser que eu tenha que ficar de on-call, né, que é tipo um plantão. Às vezes você trabalha no período da noite também, etc. Claro, a empresa é muito boa que eu tô trabalhando. Eles pagam lá overtime, né? Que é o Hora extra? período a mais, né? Uma coisa que não acontece muito em hospitalidade, como chefe. Você vai trabalhar muitas, muitas horas, mas sua hora vai ser sempre a mesma, nunca muda. E nesse trabalho não, né? Eles pagam extra, né? Se você passar do horário ali, eles pagam extra. Então, eu acredito que é um pouquinho mais organizado, entendeu? Mas morando em Nelson, aliás, porque você mudou de volta para Nelson, né? É, eu E tô em até, Nelson agora, exatamente. até onde eu me lembro da última vez que a gente conversou, vocês tinham dito que estavam com saudade de Queenstown ou de Christchurch. Não, Christchurch provavelmente, futuramente, eu e minha namorada, né? Minha nova namorada, é, é até engraçado falar isso, nova namorada. Ah, Estamos juntos já faz 3 anos, né? 3 anos, então, enfim, nos conhecemos em Christchurch, então se mudamos agora para Nelson faz um ano e pouquinho, e a gente gostaria muito de voltar para Christchurch, porque é onde crescemos, né? Assim, fora do Brasil, entendeu? Tipo, onde temos todos os nossos amigos e etc. É, talvez vamos voltar para lá, voltar para Christchurch e continuar com nossos amigos ali, que a gente meio que criou uma família, entendeu? Meio que a gente tem uma família ali, a gente tem bons amigos que é do Chile, amigos da Croácia, amigos da Itália, entendeu? Brasileiro também, tem muito amigo brasileiro ali também que a gente não pode esquecer. Uma coisa bacana de Christchurch é que tem todos os hobbies que eu e minha namorada gosta de fazer, entendeu? Uhum. Dançar, gosto de dançar bastante, entendeu? Snowboarding, que é ali perto, snowboarding é bem perto ali
Em Christchurch tem um campo ali bacana, que é o Mount Hat. E jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é uma coisa que eu amo muito. E tem também em Christchurch. Agora em Nelson, nesse momento, né? Nesse tempo que eu tô aqui em Nelson, de todos os hobbies que eu gosto de fazer, o único que eu tenho continuado é o jiu-jitsu. Inclusive, o jiu-jitsu aqui de Nelson é muito, muito bom. Tô numa academia muito bacana. A galera é muito firmeza e eu tô aprendendo bastante, cara. Um aprendizado sensacional com essa nova academia e tem com certeza melhorado muito o meu jiu-jitsu, né? Hum. Mas é aquilo, né? Talvez voltar para Christchurch seria o nosso plano aí do futuro. Mas falando em Christchurch, né, que é aquela cidade famosa aqui na Nova Zelândia por causa do terremoto de alguns anos atrás. Enquanto isso, Nelson, que a gente foi visitar recentemente, que vive embaixo d'água, que sempre tem enchente. Qual que é melhor, então, nesse sentido? Ou tá tudo na mesma? Ah, well, talvez eu acredito que Christchurch o que eu gosto de Christchurch, a Christchurch não é uma cidade perfeita, entendeu? Mas tá ali numa localização bem, eu diria, a localização de Christchurch é ótima, porque é ali, mesmo que você tenha ali perto ali o snowboarding, se você quiser curtir o inverno. Se você é da parte de surf, tem muitas praias ali em Christchurch que você pode surfar, entendeu? Tem muitas opções, porque é uma cidade um pouco maior, né? Se eu não me engano, Christchurch é a maior cidade da Ilha do Sul, É? se eu não me engano. Hum. É. E Nelson é um pouco menor, né, cara? É um pouco mais restrito ali em termos de oportunidades, né? Até mesmo para trabalho e etc, né? Mas por causa disso. E recentemente, né, aqui em Nelson tivemos a inundação, né? Que aconteceu, né? Que é parece que, se eu não me engano, choveu aí por praticamente 2 semanas em seguida ali. Choveu pra caramba aqui em Nelson. E tivemos que mudar, né? A gente estava numa casa aqui bacana. Era um estúdio, né? Que tinha o nosso quarto, cozinha, banheiro, tudo bonitinho ali e tal. E tivemos que mudar na correria, porque infelizmente o nosso quarto ali inundou de água e a gente teve que sair. Estamos agora num quartinho, né, que eles chamam de sleep out, que é um quartinho fora da casa, né? É como se fosse um container, mas é bem organizado, né? É só nossa casa. Se a gente tiver que usar o banheiro no meio da noite, a gente tem que sair, visitar a casa lá do outro lado. Mas isso daí, né, infelizmente a gente já quer dizer, quero dizer, felizmente, né, superamos isso daí. Vamos pra cá, a gente vai pro banheiro ali, não tem problema. E, Mas é o governo que paga tudo isso? ah, não, não, a gente teve que correr tudo por nossa conta mesmo, entendeu? Eu não sei a dona da casa, se eu não me engano, a dona da casa lá que sofreu a inundação, ela tem com certeza provavelmente do governo ali, né? Eu não sei como funciona exatamente, mas a casa tem seguro também, né? Então, acho que o seguro está fazendo o trabalho ali de reformar e etc. Então, eu acredito que a dona da casa tá tranquila, ela só tem que ter um pouco de paciência e esperar, né? Esse é o problema, né? De esperar resolver a reforma. E é isso aí. Putz. Mas o ponto é que eu estava vendo, né, em muitos contratos aqui na Nova Zelândia, eles são contemplados para incêndio, assalto, se você quebra uma janela por acidente, mas acidentes naturais não são cobertos.
Então, Uau, então, teoricamente, não estariam cobertos. E da mesma forma, aquelas mansões que estavam ali no alto, né, em Nelson, elas estão sim. condenadas, assim, a pessoa não pode vender, não pode fazer nada, ela está desmoronando e o seguro não cobre. E é interessante, porque são casas ali que, se eu não me engano, são casas milionárias ali perto da praia de Tahunanui, né? Que é Valia. ali na Rocks Road, né? Então, eu não sei exatamente como que eles vão fazer, mas, cara, dá até eu sinto a dor ali no coração, Adoro. né? São casas bonitas que tem ali, entendeu? Naquela área e foram danificadas, né, por causa da chuva. Eu espero que eles consigam resolver isso daí, né, no final das contas. Pois é. Mas o nosso caso aqui, eu e minha namorada, a gente tá tranquilo. É claro que a gente vai ter que procurar um outro lugar para morar logo, logo, né? No começo de dezembro a gente vai ter que mudar, porque a dona aqui, isso aqui foi tudo temporário, né? Foi tudo na correria, né? Por causa da inundação e etc. Então a dona vai ter que. É uma sofrência sem fim, né? Mas é melhor sorrir do que chorar, né? Então, é isso aí, cara. Só esse ano mesmo aqui a gente teve que se mudar umas 4 vezes, né? O bom de tudo isso é que eu conquistei minha residência, então agora eu não preciso me preocupar, né? Inclusive eu mudei de trabalho, eu não preciso trabalhar como chefe mais, né? Porque esse é uma outra dor também, né? Tipo, quando você tem um sponsor, você só pode trabalhar com aquela profissão ali que você começou, né? Você não pode mudar de trabalho assim. Se você for mudar de trabalho, aí é um processo um pouquinho mais complicado. Provavelmente você não vai ter o seu visto negado. Então é uma correria, cara. E agora parece que tudo tá mais tranquilo, entendeu? Tipo, agora eu tenho minha residência, posso fazer né, trabalhar com o que eu quiser e um pouquinho mais tranquilo. Perfeito. Então, dos seus sonhos, projetos para o futuro, seria voltar para a área, né, de TI, de alguma forma? Sim. Eu gostaria, talvez, voltar para a área de não muito técnica, né? Como eu fazia antes, né? Talvez uma parte mais na área de gerenciamento. Inclusive, eu estou estudando ainda as minhas oportunidades, as minhas chances, né? Na área. E voltar para Christchurch, ficar próximo dos meus amigos ali que eu criei, né? Porque Christchurch ali, não só eu, mas a minha parceira, né? Nós dois conquistamos, moramos mais tempo ali em Christchurch, então ali foi onde vivenciamos mais ali a nossa experiência em Christchurch. Então, todos os nossos amigos ali estão ali, entendeu? As nossas experiências, então talvez voltar ali para aquela área, ficar ali, arrumar um trabalho que eu use mais a minha mente, não muito meu esforço físico. Talvez gastar meu esforço físico ali no jiu-jitsu, entendeu? Alguma coisa do tipo. E, claro, é isso aí. Praticar esporte sempre. Hum. E aproveitar e agora viajar, visitar a família, né? Visitar a família, não posso esquecer, né, cara? Porque essa é uma outra coisa também, né? Por causa dessa mudança de visto toda hora, trocando de Lockdown, emprego. Covid. A pandemia também que começou. Inclusive, é, eu tinha comprado minhas passagens para visitar minha família bem antes um pouquinho antes da pandemia, eu tinha comprado minhas passagens, mas aí o planeta inteiro entrou em lockdown, né? Aí, lógico, teve que cancelar as viagens, né? Porque não tinha viagem, os aviões pararam de funcionar e etc. Então ficou meio complicado.
parece que as coisas ficam um pouco pior, né? Tipo, todo mundo, oh, cara, eu já tava naquela ansiedade de visitar minha família, que eu não conseguia visitar por muito tempo por questões de visto, trabalho novo, né, que fica mudando de trabalho constantemente. Então, eu falei, pô, agora com essa pandemia complica tudo, né, cara? Minhas passagens, quando eu realmente tive a chance de ir pro Brasil, aí veio a pandemia. É meio que, Balde de né? água fria, né? Exatamente. Mas agora é visitar a família. Ano que vem é o meu objetivo, no começo do ano que vem, ir ao Brasil, visitar a família, meus amigos, né? Que muita saudade, cara. É muita saudade. Vai fazer muitos anos, né? Na verdade, vai fazer quase 9 anos que eu não, que eu saí do Brasil e nunca voltei, cara. Entendeu? Caramba. É muito tempo. Poxa. E, Michael, por favor, escolhe uma música brasileira e dedica para alguém. Ó, uma música brasileira e dedica pra alguém, cara. Cara, eu gosto muito do Tim Maia. Ok. Eu gosto muito do Tim Maia e uma música que eu gosto que eu gostaria de oferecer é Que Beleza. É lógico que todo brasileiro conhece essa música, né, mano? Pelo menos 90% dos brasileiros tem que conhecer a música Que Beleza do Tim Maia. Vai ser para quem? Cara, eu diria que pro meu pai. Como chama papai? Meu pai se chama Luiz. É o Ok. Luiz, Luizão. E o Luiz está lá em São Paulo? Tá lá em São Paulo lá. É, Na verdade, eu dedico essa música para todos os brasileiros, especialmente para o meu pai e para minha mãe também, né? Minha mãe também trabalhadora demais, cara. Né? Se tem duas pessoas que eu não que tá sempre na minha cabeça aqui, eu nunca esqueço, é minha mãe e meu pai, entendeu? Como chama a mamãe? Mamãe se chama Maria Liduína. A Maria Liduína, minha rainha, e o Luiz, o meu rei, né, cara? Que os dois me ensinaram tudo que eu sei hoje, né? E me passaram todos os princípios de vida e etc. Muito bem, então, com muita saudade, né? É isso Michael, aí. ou Michael, como sua irmã te chamaria. Espero que dê tudo certo, né? Se é para você continuar aí, que continue até que dê o prazo do seu destino e que, se vocês tiverem que voltar para Christchurch, que seja uma transferência tranquila e suave. Sim, Muito com sucesso certeza. na Muito obrigado. transição, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer participar do podcast aqui com você, Maia. Sensacional. Foi muito bom ter te conhecido, na verdade, pessoalmente. Você, e o Kimura, sensacional, cara. Eu é que Sem agradeço. palavras. Pois é. Manda um abração para Georgia. Sim, com certeza. Georgia. É isso aí, pode deixar. Beleza, então. Muito obrigado. Valeu mesmo. Gostei demais, cara. Da Sempre hora. bom. É isso aí. Beijão, Tchau, então. Bom tchau. descanso. Até. Tchau, tchau. Então, a gente vai seguir com o Tim Maia, que foi o pedido do Michael. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, se ela inspirou vocês, se vocês também ficaram com vontade, instigados, ou se de repente vocês viram ou conhecem alguém que tem uma experiência semelhante. Você quer contar sua história para mim também? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar poder dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano!